Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos para a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual discípulo traiu Jesus com um beijo? A primeira opção diz que foi Pedro, a segunda opção, João, a terceira opção, Lucas e a quarta opção, Judas. Valendo! E a resposta certa é Judas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. O que estava escrito na placa colocada em cima da cruz de Jesus? A primeira opção diz que estava escrito: Este era o Filho de Deus. A segunda opção: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A terceira opção: Alfa e Ômega. E a quarta opção: Jesus, Príncipe da Paz. Tempo na tela. E a resposta certa é: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pilatos mandou escrever esta acusação contra Cristo em uma placa. Ela foi escrita nas 3 línguas comuns da região: latim, grego e aramaico. Assim todos poderiam entender o que estava escrito. E agora vem a última pergunta valendo 10 pontos. Preste atenção, hein? Quantos anos José tinha quando foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos? A primeira opção diz que ele tinha 13 anos. A segunda opção, 15 anos. A terceira opção, 17 anos. E a quarta opção, 19 anos. Tempo na tela. E a resposta certa é 17 anos. Depois você lê na sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, ok? E agora vamos para a segunda rodada do Jogo da Bíblia, valendo 30 pontos. Essas perguntas são um pouco mais difíceis, então preste muita atenção. Quem foi usado por Deus para purificar a água amarga de um poço? A primeira opção diz que foi Jesus. A segunda opção, Isaías. A terceira opção, Moisés. E a quarta opção, Josué. Tempo na tela. E a resposta certa é Moisés. Durante a caminhada pelo deserto, os hebreus chegaram em Mara, lugar onde havia um poço com água amarga. Depois de ouvir muita reclamação daquelas pessoas, Moisés orou e depois lançou um pedaço de madeira na água amarga, tornando-a doce. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual tribo de Israel era responsável por cuidar do templo de Deus? A primeira opção diz que era a tribo de Judá. A segunda opção, Levi.
A terceira opção, Benjamim. E a quarta opção, Dan. Tempo na tela. E a resposta certa é a tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração ao Senhor. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 30 pontos. Quem reconstruiu Jerusalém depois de ter sido destruída pela Babilônia? A primeira opção diz que foi Esaú. A segunda opção, Neemias. A terceira opção, Zacarias. E a quarta opção, Eucana. Tempo na tela. E a resposta certa é Neemias. Veja o que esse judeu, que era servo do rei Artaxerxes, da Pérsia, pediu ao seu senhor. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E aí, como você está indo? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas perguntas são bem mais complicadas e vão exigir um pouco mais de você, tá bom? Vamos lá. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? A primeira opção diz que é o livro de Gênesis. A segunda opção, o livro de Jó. A terceira opção, o livro de Apocalipse. E a quarta opção, o livro de Êxodo. Tempo na tela. E a resposta certa é Jó. Por ser o primeiro livro da Bíblia e por contar a história da criação do mundo, muitas pessoas acham que o livro de Gênesis foi o primeiro livro escrito, mas isso está errado. O livro mais antigo é o livro de Jó. Tanto ele quanto o livro de Gênesis foram escritos por Moisés. E o livro de Jó conta a história de um homem que foi tentado por Satanás sob a permissão de Deus, que queria testar a sua fidelidade. Ele então perdeu tudo, incluindo a sua família, mas como ele foi fiel, Deus o recompensou com 2 vezes mais bênçãos do que antes. E agora vem a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Os pães que Jesus usou no milagre da multiplicação foram feitos de que tipos de grãos? A primeira opção diz que foram feitos de trigo. A segunda opção, centeio. A terceira opção, cevada. E a quarta opção, de milho. Tempo na tela. E a resposta certa é cevada. Em João capítulo 6 está escrito: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 50 pontos. De acordo com o Salmo 16, o que está à direita do Senhor para sempre? A primeira opção diz que muitas bênçãos estão à direita do Senhor para sempre. A segunda opção, muita unção. A terceira opção, eterno prazer. E a quarta opção, a vida eterna. Tempo na tela. E a resposta certa é eterno prazer. Veja o que o salmista declarou ao Senhor: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E agora chegou o momento tão aguardado, a pergunta bônus que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e ela pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Tá bom? Vamos lá? Em qual ilha Paulo foi picado por uma víbora venenosa?
A primeira opção diz que foi na ilha de Patmos. A segunda opção, a ilha de Malta. A terceira opção, a ilha de Creta. E a quarta opção, a ilha de Chipre. Valendo! E a resposta certa é a ilha de Malta. Se você acertou, parabéns! Leia comigo o que está escrito em Atos capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.